Boa tarde meninas, que bom vê-las, Tassi, Letícia, Marcinha, que legal. Então vamos lá, vamos dar início agora a esse bate-papo aqui com o meu querido professor Lalite, que já está por aqui, eu só preciso agora ver como que eu faço aqui. Sejam bem-vindas, Fá, bem-vinda. Oi, Marisa. Oi, Lalite. Tudo Tudo bem, bem? Lalite? Nós estamos ao contrário. Estamos. Você tá no computador? Ou você tá no Não, celular? eu estou no celular deitado É. e eu acho melhor. Você não quer virar o seu? Você sabe que depois, na hora que ele aparecer lá no feed, ele vai ficar deitado também. Você sabe? Sim, vai ficar deitado. Porque acho que é melhor. Ultimamente o pessoal está usando assim por causa Tudo bem, do então. canal. Fica legal assim. Ah, para você poder colocar no YouTube também? Isso exato. Fica legal. Ok, Fica bem bacana. ok, ok. Tudo bem, Lalite? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marisa. Eu não sei se já tinha começado alguma coisa. Não, eu só estava abrindo também e Tá. dando boas-vindas aqui para o pessoal que está chegando. Então, fique à Então, vontade. Eu aguardo as suas boas-vindas. é isso. Eu quero. Hoje é um dia muito especial, Dia Internacional do Yoga. Então, a ideia da gente se encontrar, eu e Lalite, com vocês, com os alunos, para a gente falar um pouco do yoga e da nossa vida no yoga. Então, por isso, esse nosso encontro. Certo. Lalite, seja bem-vinda a esse bate-papo. Então, hoje eu tenho várias perguntas para você e para a gente começar essa nossa conversa. Então, eu queria dizer que Lalite Mohandas é meu professor de yoga. Começamos esse ano nessa nossa história juntos, né? Eu como aluna de Lalite. Mas esses meses, né, são 6 meses que estamos juntos, eu tenho um aprendizado muito grande com Lalite. Lalite tem muito, muito, muito conhecimento para transmitir. E é por isso que hoje a gente está aqui conversando. Eu é que agradeço a oportunidade numa data assim realmente muito importante, né? Acho até interessante a gente estar colocando a seguinte condição, que hoje o Dia Internacional do Yoga, ele foi oficialmente proclamado pelas Nações Unidas numa assembleia em 11 de dezembro de 2014 e foi uma das assembleias que teve o máximo número de aceitação de voto a favor. Foram, eu não tenho certeza, acho que 179 ou 180, talvez um para mais ou para baixo aí, de aprovações de todas as nações presentes que fazem parte das Nações Unidas. Então, por aí a gente entende a importância desse sistema holístico que foi deixado para a humanidade, né, como uma forma de prevenção, uma forma de cura, né, para que realmente a gente possa desfrutar disso na nossa vida, no cotidiano, como uma filosofia de vida, né? Então, acho importante estar falando isso, deixar isso registrado, que é uma honra para mim poder estar aqui com você, não só na condição, não estou aqui na condição de professor, e sim numa condição de amigo, numa condição de aluno também, porque isso é uma das coisas que o yoga tem de muito bonito, né? Todo instrutor, todo professor,
ele está sempre buscando, né? Está sempre tentando rever alguma coisa, rever uma literatura, né? Nesse processo todo. Eu tenho até pego uns livros assim. Se o pessoal entrar aqui no meu estúdio, quem tem vindo aqui, né? Que eu já dei dando umas aulas personal essa semana. Deixa eu só. Eu estou percebendo que está meio escuro aqui. Deixa eu acender aqui uma. Ver se fica melhor. Não sei se o quanto melhorou aí para você. Melhorou algum? Tá bom, eu acho que tá bom. Tá bom? Não está muito escuro? Gostoso Não, ficar olhando o estúdio. Sim, ok. Então, então é uma honra, né? A gente está podendo participar desse processo e, como eu disse, assim, retomando, tenho até revisto livros, essas coisas, são coisas assim que a gente faz parte, né, do nosso aprendizado, né? Um professor estar constantemente em reciclagem, né? Estar constantemente buscando o conhecimento e essa riqueza que é o yoga, o Ayurveda e todo esse sistema, assim, nossa, só tenho a agradecer, Marisa. Muito obrigado por estar aqui, pelo seu convite. Que bom, Lalite, que ótimo. A história do yoga é muito grande, né? A gente, por mais que a gente estude, a gente não tem acesso a todo esse conhecimento. A gente vai passar a vida inteira estudando. Sim, e eu sei sim. que você já tem uma história longa com o yoga. Eu queria que você contasse aqui pra gente quando começou essa história com o yoga, quantos anos já tem isso? Assim, eu gosto. Eu acho interessante isso, porque assim. Na verdade, assim, né? Eu comecei no yoga, mas antes eu já tinha colocado o pé no Tai Chi Chuan, tinha colocado o pé no Lian Kun, também no Tai Chi, no Lian Tin, né? Inclusive o Lian Tin me ofereceu, através do governo do estado, né? Da onde eu sou professor também, né? A minha qualificação profissional é em educação física. Aí eu já tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação, inclusive, na Associação de Medicina Chinesa, do Liantin também, né? E, junto com isso, já tinha enganjado a massagem, já em 90... Em 90 eu comecei com trabalhos de massagem também, massagem sueca, para depois migrar para terapia marma, massagem ayurvédica Abhyanga, né? E junto com isso o yoga estava sempre rodeando, né? Sempre rodeando. Mas eu confesso a você que eu não tinha ainda colocado um pé assim firme no yoga, porque eu ainda não tinha encontrado um método, uma plataforma que tivesse dentro daquilo que eu estava buscando, né? E eu era atleta, inclusive, praticava atletismo também, né, nessa época, e eu comecei a sentir muito a necessidade também de melhorar a minha flexibilidade, minha capacidade de concentração, né? E eu comecei a buscar o yoga daí, né? Quando foi que eu fiz o curso de formação, isso já foi por volta começo dos anos 90, final dos anos 90. Aí quando foi 2002 para 2003, eu comecei a frequentar yoga no Sesc com mais regularidade, né? E depois eu conheci um estúdio do qual eu realmente, já nessas aulas no Sesc, foi assim uma coisa muito surpreendente. A professora que administrou a aula no Sesc, uma excelente professora, Maria Iopi, que depois veio a ser a mãe da minha filha, né? E com ela foi que eu tive um despertar grande para o método Iyengar, né? E logo depois eu procurei um estúdio
me identifiquei bastante e comecei, fiz o curso de formação. Então eu já estava tão enganjado com tudo isso que de imediato eu já estava abrindo meu espaço também. Então, em meio a uma coisa e outra, eu já abri o espaço. Então, dando aulas, eu estou há 18 anos, né? E foi uma jornada, né? Nessa jornada eu procurei, assim, como eu te disse no início, sempre me especializar. Sempre. Eu nunca fui uma pessoa que fiz um curso de formação e me rotulei como professor de yoga, né? Eu sempre me coloquei como um aprendiz, né? Porque cada dia uma coisa nova. Eu sempre digo, às vezes eu falo para os meus alunos, acho que você já ouviu isso de mim, quantas mil vezes a gente tem que fazer o mesmo asana para poder ir descobrindo uma coisa nova, né? E que o asana conversa com a gente. Então, depende do seu estado de humor, depende de várias coisas que você está vivendo no dia a dia, né? Você precisa de uma determinada postura, né? Às vezes eu até brinco, falo assim, olha, quer começar uma prática, tá na dúvida? Faz o Tanasana, né? No mínimo, ele vai te mostrar alguma coisa, vai te oxigenar o cérebro e vai te trazer alguma coisa boa para você fazer a prática, né? Então, foi isso, né? Então, eu estou aí, uma coisa que, assim, eu sou bem enraizado em algumas coisas, né? E o meu estúdio aqui em Santo André, já vou agora, em agosto, fazer 13 anos que eu estou no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, no mesmo estúdio. Então, somos uma referência realmente quanto ao trabalho aqui no ABC também, né? É isso. Estúdio Jagat, Yoga e Ayurveda, né? É isso, né? Não sei se contei. Que bonito, Lalite. São muitos anos de história, né? Nesse Sim. caminho do yoga, estudando e fazendo do yoga também a tua vida, né? Porque o yoga ele não pode ser algo que a gente, como uma profissão que a gente executa e fecha a porta do escritório, por exemplo, e acabou, e você vai para casa, fechou o teu negócio e o profissional ficou lá, né? Quando a gente trata do yoga, o yoga é o que a gente né? Sim, é o que você isso é uma das coisas que eu mais prezo, né? Se eu falo de Kriya Yoga, é porque eu pratiquei e pratico Kriya Yoga, entendeu? Então, os procedimentos de Kriya eu faço. Então, se eu falo que o melhor horário para meditar é o horário auspicioso às 4h30, 5 da manhã, é o horário que eu busco a meditação. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Eu não estou dizendo que eu não possa fazer uso em outro momento do dia ou que esteja errado, né? Eu estou colocando assim, que eu tento seguir esse princípio, né? Que realmente está dentro do conceito védico, dentro do conceito dos Upanishads, dentro dos Yoga Sutras, né? Dentro do que reza essa metodologia para a gente avançar na prática, tanto porque isso tem uma questão energética, né? Então, às vezes as pessoas fazem as coisas, mas não se dão conta de algumas coisas. Eu acho importante, achei bem interessante essa sua pergunta, porque assim a gente abre para essa questão. Os animais, a natureza, ela se manifesta no amanhecer, na alvorada. Então, é na alvorada que os bichos saem da toca e vão se movimentar. É na alvorada que o galo canta. Então, a manifestação da natureza é na alvorada. Ela não é às 8 da noite. Às 8 da noite nós estamos no horário Kapha, num horário que é letárgico. Então, é fácil de entender por que é melhor meditar às 4, 5 da manhã do que meditar às 8 da noite.
Então, quer dizer, são pontos assim, existe uma questão energética dentro dessa contextualização que eu estou falando para vocês, né? Sobre um procedimento, por exemplo, né? Sobre uma conduta iógica, né? E eu acho isso importante. Então, isso que a gente tem que observar, né? Para avançar na prática, né? Então, acho que isso é bem interessante de ter deixado aqui registrado. Sim, o que na prática, assim, você diria para as pessoas, para que estão acompanhando, né, para os nossos alunos, nossos amigos que estão aqui, para mim, que também sou aluna, o que você ter essa rotina de você promover a meditação na tua vida, promover as práticas, os asanas, o que isso muda no teu físico, na tua energia, na tua mente? O que isso faz com você? Por que fazer isso? Você está me cercando, hein? Olha, brincadeira, eu gostei disso. O que isso faz? Isso me traz qualidade de vida, isso me traz saúde. Eu fiz há poucos dias 59 anos e me sinto tão jovem quanto eu tinha 20. Eu não faço uso de medicação, eu sou lacto-vegetariano há sei lá quantos anos, entendeu? Não paro nem para pensar nisso. Eu até comentei numa live sobre isso, que isso não é uma imposição que eu pus para mim. O próprio yoga transformou isso em mim. Entendeu? Essa questão do seu corpo, ele vai se adequando a essa contextualização, a essa filosofia, quando você vai se regando dessa maneira. Então, é claro, hoje, a questão de fazer procedimentos, quando estou aqui no meu estúdio, quando eu estou no Ashram, né, em Suzano, eu tenho uma rotina de dormir atualmente uma média de 4 horas e meia. Quando eu durmo bem, é 5 horas e meia, né? Então, eu já tenho uma rotina de dormir pouco, né? E isso foi vindo com o passar do tempo também. Então, eu acordo cedo, né? E eu aproveito que eu acordo cedo e já faço. Geralmente, já faço o meu procedimento de cria, raspagem da língua, às vezes um jalanete, não é sempre o jalanete, mas quando é possível, faço jalanete. Geralmente já me banho, faço minhas necessidades, já me banho e praticamente geralmente eu faço 2 voltas, 3, 4 voltas, depende do tempo, depende do que vai ser o começo do dia, né? De Japamala, que é a meditação que eu aplico para mim, né? Eu acho que assim é a meditação que me traz muita eficiência, é a meditação japa, porque eu fico repetindo mantras, né? E o mantra, ele tem um poder assim indiscutível, né? O mantra, ele move as coisas, né? Então é muito importante a gente ter isso claro, né? Que ter essa rotina é que vai lhe trazer esse estado de consciência, vai te trazer para uma maneira de enxergar as coisas com mais profundidade, né? Então é dessa maneira que eu costumo começar o meu dia, né? Tento sempre, né? Às vezes saio até na rua, mesmo para fazer a meditação, eu vou com Japamala, né? E faço a meditação com mantras, né? Porque acho que é a melhor. Quando possível, eu faço algum asana ainda, logo cedo, né? E vou para minhas atividades, né? Como agora nós estamos na quarentena, eu estou trabalhando online com as escolas estaduais, né? Porque eu tenho uma jornada completa, uma jornada de 32 horas também, então eu tenho que cumprir muitas horas de atividade, né? Tenho que cumprir muitas horas de atividade. E estou com o projeto agora aqui com o projeto no YouTube, né? Do canal da Jagat. Então eu estou fazendo os vídeos pedagógicos. Então toda semana estou subindo 1 ou 2 vídeos pedagógicos, subindo as lives para o canal, né?
para dar um volume, para dar uma condição de material, ter conteúdo, né? Para estar oferecendo isso para as pessoas, né? E estou com a rotina de dar as aulas online. E essa semana que passou foi a primeira semana que eu comecei com as aulas também personal aqui no estúdio, né? Então, teve pessoas que já estavam me procurando. Eu fui enganjando esse trabalho, então, né? Então, praticamente é essa a minha rotina, né? É isso. Que joia, que ótimo, Alice. A gente tem percebido assim, a importância, né, desse trabalho, tanto o trabalho das aulas online, quanto desses vídeos que você tem feito, porque não basta fazer o asana, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que não é só fazer o asana, a importância do asana dentro da prática do yoga, né? O que é o asana dentro da prática do yoga, e a importância do alinhamento, a importância da consciência, dessa mente presente, né? Qual a diferença disso, de você simplesmente fazendo asanas? Sim, é muito bom. Você está me cercando e está fazendo eu resgatar umas colocações que existem, né? Nos Yoga Sutras, os 196 aforismos de Patanjali, ele não ensina ninguém a fazer asana. Lá não está escrito, faça o Uttita Trikonasana, ou descrevendo uma postura, não está escrito isso, né? Mas tem uma contextualização, não me lembro o verso, mas eu sei que tem, que diz o seguinte, são dois tipos, ele classifica as posturas em dois tipos, as posturas meditativas e as posturas artísticas. As posturas meditativas são as tradicionais que a gente conhece, né? Sukhasana, Siddhasana, Padmasana, todas as posturas sentadas com o trabalho de pernas, né? Vajrasana, Virasana, né? São posturas meditativas. E as posturas artísticas, né? As posturas artísticas são as posturas que nós trabalhamos, os asanas, os outros asanas todos, né? E o que aconteceu para eu começar com esse projeto? Eu já faço os estudos de aprofundamento em Suzano, no Ashram, e eu percebi, eu entrei, quando começou a quarentena, eu fui, acho que um dos primeiros a entrar com aula online no Instagram, aqui na região, né? E eu me programei, sabendo que eu estava de férias na escola estadual, e nós iríamos voltar logo em seguida, do cumprimento das férias, que começou dia 23 de março, né? E aí nós iríamos ter a semana de planejamento, então na outra semana a gente começaria em maio. E eu falei, bom, eu tenho um período, esse período eu vou dar as aulas online gratuitas. Então foram 18 aulas online que eu dei gratuita. E o que aconteceu na primeira aula gratuita que eu fui dar? Eu entrei no Instagram, no horário, abri a sala, primeira aula online na minha vida, não tinha feito nenhuma ainda, né? E uma pessoa solicitou para participar da aula. E eu achei que todo mundo que... eu estou sendo sincero, eu não sou muito bom de internet, né? Então... Aí eu vi que a pessoa está pedindo para solicitação, mandou solicitação. Aí o que eu fiz? Eu mandei a solicitação e autorizei. E abriu, né? Abriu a tela. Abriu a tela. Adivinha o que a pessoa estava fazendo, Marisa? A pessoa estava fumando um cigarro, sentada na cadeira e olhando para o monitor. Então eu dei de cara com uma usuária da internet, que talvez por curiosidade, não sei, era uma senhora. Estava passando, né? Ali. Pode ser que ela estava passando, não sei, ou que ela teve curiosidade, mas ela mandou a solicitação, eu autorizei e dei de cara com isso. E foi punk a coisa, porque assim, poxa vida, eu continuei a aula, tirei ela da tela, vi que era a possibilidade disso, tirei ela da tela, continuei a aula, mas aquilo ficou na minha cabeça.
aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, eu não sei quem está do outro lado, o que está fazendo, a condição de saúde, se a pessoa bebe, se a pessoa fuma, se a pessoa está com algum problema, enfim, eu fiquei muito preocupado com isso, e eu aí falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, como é que eu vou dar 18 aulas sem saber as pessoas que estão lá? Aqui meus alunos fazem anamnese clínica, anamnese do Ayurveda, dos doshas, e eu leio a anamnese, eu tento interagir com isso com meu aluno, né? E eu falei, nossa, isso é uma pedreira, é uma responsabilidade muito grande, né? E aí me ocorreu isso, na hora veio... eu tenho uma pessoa que ela sempre fala a palavra iluminação, e eu estou aprendendo a usar essa palavra no meu cotidiano mais vezes. Então eu vou usar ela agora, né? Eu tive uma iluminação, né? E aí eu falei, eu vou fazer os processos pedagógicos para construir as posturas. E aí comecei essa empreitada, né? E o que surpreendeu as pessoas, porque eu estou ensinando asana, mas antes de ensinar o asana, eu estou ensinando como você tem que proceder para chegar até a postura, chegar até o asana, construir isso, né? No passo a passo. Então, o pessoal que entrar lá vai ver que os primeiros vídeos é sobre as mãos, né? Depois sobre os pés, né? Mas a pessoa lê yoga, procedimento pedagógico, mãos, né? É exatamente para ela saber como posicionar a mão, para ela saber o uso, né? O que um trabalho nas mãos pode acarretar no posicionamento de toda a estrutura corporal para chegar no asana final, o posicionamento do pé, o posicionamento dos isquios e tudo isso, né? Então eu acho de suma importância esse trabalho, é assim que eu desenvolvo o meu trabalho nos estudos avançados, né? Então eu trouxe isso para o YouTube, para os vídeos, exatamente para favorecer e facilitar a vida das pessoas que nunca tiveram contato com o yoga, que estão, assim, o yoga virou uma epidemia, graças a Deus, que está todo mundo aí, né? A Krishna, né? Então foi maravilhoso isso, né? Para mim foi, assim, maravilhoso, e eu me identifico com isso, né? Eu trago isso na minha bagagem enquanto professor de educação física a nível de faculdade, a nível de escola estadual, de prezar o ensinamento dessa maneira, né? Então, foi por isso que eu entrei com os processos pedagógicos dessa maneira, né? É uma maneira assim, e o canal da Jagati hoje, voltando à palavra iluminação, é exatamente isso, né? É o canal que vai iluminar a sua prática, né? Então é esse contexto que eu tenho dado mesmo, né? É isso, Marisa. Espero que eu tenha... Isso é tanto no YouTube quanto no Instagram? Sim, no Instagram. Eu tenho replicado no Instagram as postagens, né? Postagens como fazer Sirshasana, o passo a passo, né? Fazer Sirshasana não é ficar de ponta cabeça, gente. Então a gente tem que entender que o asana é um instrumento, uma ferramenta, um caminho para você conquistar as outras coisas no yoga, né? O asana, eu falo muitas vezes, ele remete o seu estado de humor, o seu estado emocional, né? Então, como você tá, às vezes, fazer uma postura num dia, você vai sentir uma fisgada, você vai sentir que não está bem, não faça aquela postura. Em um outro momento, você vai se descobrir, você vai conseguir, ela vai render, ela vai ter uma outra contextualização para você, dependendo do seu estado de humor, dependendo do que você tá vivendo no seu dia a dia também, né? Posturas que vão remeter porque outra coisa importante de observar nos asanas é o quanto os asanas, as propriedades dos asanas nos remetem, né? A prática do asana nos remetem a interagir com as propriedades do asana. Então, se você faz as posturas em pé, qual é o princípio das posturas em pé? Equilíbrio.
Equilíbrio. Então, a gente está trabalhando o quê? Está trabalhando a condição de equilíbrio, né? Vrikshasana, mesmo Chitta Trikonasana ou Virabhadrasana 1, qualquer que seja, posturas em pé, tem essa contextualização, trabalha a lateralidade, trabalha outros conceitos, trabalha, mas uma das propriedades é essa, é o equilíbrio, é o foco, determinação, resistência. Então, a gente fazendo a prática de asanas, a gente está interagindo com essas propriedades, né? E isso que é legal no yoga, né? Então foi por isso que a gente entrou com os processos pedagógicos, né? Para trazer essa iluminação, essa luz na prática das pessoas, né? É isso. O canal da Jagati. Lalite, e você tem esse nome Lalite, esse seu nome Yogi, meu professor Lalite Mohandas. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse nome Lalite, como que surge na sua vida Lalite Mohandas, que a gente sabe que esse nome não é um nome, né, não é um nome brasileiro. Não. A questão do nome Lalite é um nome de iniciação, né? Então, é um nome que eu recebi do meu guru, Srimad Bhaktivedanta Vana Maharaj, né? É um guru que ele é do conceito da Gaudiya, é um Vaishnava dentro da Gaudiya Mata. E, assim, eles, que é do movimento que utilizamos o mantra Hare Krishna, né? E eu tive uma aproximação em 2008 para 2009 com o templo Susano Mandir em Suzano, né? Eu fui fazer um arraial do yoga, eu tive essa ideia lá, né? Era uma época assim festiva como agora, época junina, e eu pensei, falei, acho que eu vou fazer um arraial, e podia ser arraial do yoga, né? Porque a gente convida o pessoal do yoga, né? Então, em vez da gente tomar o quentão com a cachaça, a gente toma o chai quentão com gengibre só, né? E eu fiquei pensando nessas coisas. Poxa, tem tantas guloseimas, né, gostosas, né? Milho, pinhão, não precisa ter nada de carne, nem bebida alcoólica, tal. E aí eu entrei em contato com o pessoal do templo, porque eu fiquei pensando, falei, poxa, seria tão legal ter alguém para tocar pra gente, né? E aí o pessoal foi, e a gente sempre tem feito, quando é possível, o arraial do yoga, né? E eu fui me aproximando do templo, comecei a frequentar o templo. Confesso a você, sempre fui muito, assim, sempre mantive uma distância dessa questão, né, da religião em si. Mas em 2014 para 2015, eu fui solicitado, uma pessoa no Facebook me chamou e pediu se podia fazer uma postagem na minha página do yoga sobre uma palestra. E eu disse que sim, que do que era a palestra. A pessoa disse que tem a ver com yoga e tal. Eu falei assim, que bacana, então eu quero, né? É bom isso para os alunos e tal. E aí eu autorizei, a pessoa fez a postagem, e depois eu achei bacana aquilo. Eu falei, escuta, vocês não querem vir dar essa palestra aqui no meu estúdio, não? Para os meus alunos? Era do Bhagavad Gita, né? Aí, tá bom, tal. Então marcamos, agendamos essa palestra e eu fui me aproximando, né? Vi que o pessoal era da Gaudiya, tal, e a gente foi se aproximando. Foi bacana isso. Em seguida, o Guru Vana Maharaj estava para vir para o Brasil, né? Desculpa, antes teve a Uma Didi, né? Uma representante da mulher dentro do movimento Vaishnava, né? Uma das mais antigas que tem, né? E me solicitaram o estúdio, né? Porque eles tinham visto o tamanho do estúdio, tem 80 metros quadrados meu estúdio, né? E eles gostaram, tal, e me solicitaram. Eu falei, pode vir. E ela veio fazer uma palestra exatamente com abordagem feminina, né? A mulher dentro da contextualização Vaishnava. Foi uma palestra maravilhosa, né? Foi muito bacana. E em seguida, Vana Maharaj viria. Aí me pediram o espaço para Vana Maharaj. Eu falei, agora vai de vez, né? E mesmo assim eu ainda não tinha tomado iniciação, né? Porque eu ficava meio assim, eu falava, eu
eu adoro os mantras, adoro o movimento, tudo, mas eu ficava meio assim. Aí até que um dia, para a palestra do Vana Maharaj, eu fui fazer o contato com eles e o pessoal me disse assim, não, mas Vana Maharaj, na segunda vez que ele veio, né, em 2016 já, aí falou assim, não, você vai lá no templo, o Vana Maharaj você acerta com o pessoal da assessoria dele lá, né? Aí eu falei, tá bom. E aí fui. Quando eu cheguei lá, assim, a energia aconteceu, né? Eu senti uma coisa muito forte e eu sabia que ali eu tinha já me entregue ao meu guru, né? Ao meu guru no conceito espiritual, né? Ele tinha acabado de chegar da Índia, estava chegando no templo, eu cheguei junto com ele, o pessoal estava recebendo, ele fez um Harikata, mesmo tendo viajado tantas horas, ele fez um Harikata Harikata é uma palestra, né? Fica mais fácil de o pessoal entender, de 2 horas e meia. E quando terminou a palestra, ele subiu, e eu estava perdido no meio daquele povo todo, e falei assim, muita gente mesmo no templo, e eu perguntei para um dos rapazes que estava lá, como é que fazia para falar com o guru que tinha dado a palestra, com Vana Maharaj, porque eu tinha que acertar com ele a vinda dele para o espaço, em 2016. E aí, a pessoa falou assim, vem aqui. E me subiu, me levou lá para cima, para a sala dele, para o quarto que ele costuma ficar, e disse assim, olha, ele só vai atender mais um. Aí mandou eu entrar. E ele me atendeu, sabe? Ele me atendeu, eu me pus ali em Dandavats para ele, e ali começou, né? Eu senti que eu tinha que ser iniciado, foi uma coisa muito forte. Quando ele veio para cá, para o meu estúdio, dar a palestra na semana seguinte, fazer o Harikata, eu tomei a iniciação. E ele que é o guru que te dá o nome, né? Então, o nome Lalit Mohan Das, eu recebi do meu guru em 2016, né? Do movimento Vaishnava. É importante dizer que todos os nomes de iniciados dentro do conceito Vaishnava, eles têm uma potência relacionada a Krishna, ao Deus, entendeu? Então, por isso que como eu prezo a tradição, eu uso o meu nome no cotidiano. Então, as pessoas me conhecem, sabem do meu nome de nascimento, não tenho problema em dizer, me chamo Antônio, mas eu assumo a minha identidade dentro do conceito Vaishnava como Lalit Mohan, né, que é o nome de iniciado, que assim é feito na Índia. Então, várias pessoas, conforme a fase da vida, ela recebe outro nome. Então, ela tem um nome de nascimento, quando, sei lá, casa, recebe um nome. Sei lá, ela comprou, adquiriu um comércio, abriu um templo, ela tem outro nome. Ela se tornou um brahmacharya, ela tem outro nome. Então, cada um vai galgando isso, entendeu? Então, eu fiz depois a segunda iniciação de brahmacharya também. Então, eu sabendo disso tudo, respeitando esse conceito védico, eu prezo por essa rotina, como eu respondi anteriormente, e por manter esse nome de iniciado Lalit Mohan. É isso. Que bonito. Então tem essa marca aí em 2016, uma marca espiritual, né, Lalit? Tem que sim. Que bonito. Tem essa questão espiritual. Coincidentemente, para mim, 2016 também foi um ano que marcou a minha espiritualidade. Foi no ano que eu me tornei budista. Então, são caminhos diferentes, né, que não estão relacionados diretamente ao yoga, mas estão relacionados a quem nós somos, né, e isso aconteceu numa viagem à Índia. Então, a viagem... Eu ia jogar isso, deixa eu te falar, só você faz pergunta para mim, e você? Fala aí, você agora, vai.
Pode contar alguma coisa sua, da viagem da Índia. Vai, então, eu ia te perguntar agora da Índia. Eu entrei nessa deixa da Índia para você me contar da Índia, mas eu vou contar então essa coisa que eu achei muito, muito importante para mim, que foi na minha ida à Índia. Até então eu fui como uma praticante de yoga em busca de aprender mais yoga. Em 2016, a primeira vez. E, inclusive, eu tive em lugares assim que eu falei que você ia adorar, que é Puri, né? Que é muito Jagannatha, né? Uma energia de Muita Krishna Jagannatha, muito grande. Muito Jagannatha, uma energia de Krishna muito forte. Mas foi em Varanasi, em Sarnath, que eu tive uma experiência assim com o budismo, que eu falei, é isso, né? Eu quero ser budista, eu me identifico com essa coisa do budismo. E de lá para cá, já são 4 anos, de pouquinho tempo, né? Mas é um pouquinho tempo que ajudou a consolidar a minha mente, né? Essa transformação mental, esse tipo de mente, de saber lidar com a mente para uma mente mais positiva, para uma mente mais pacífica internamente. E foi uma viagem à Índia, né, que marcou isso. E aí eu queria que você contasse também. A minha viagem à Índia foi maravilhosa, foi incrível. Eu acho que as viagens à Índia elas transformam. E para mim, assim, a primeira coisa que transformou e que fez muita diferença na primeira viagem à Índia foi a minha transformação espiritual. Então eu vim transformada e aprofundei na espiritualidade. Que ano que foi essa viagem sua? Que ano foi? 2016. A primeira? A primeira. Aí depois você foi de novo agora? Agora eu fui em 2019. Em 2019. Olha isso. Eu vou dizer para você, eu fui em 2012, 2014, 2012 e 2016. 2016 você foi? Claro, no meio do ano. Nossa, eu fui um pouquinho depois, eu fui em novembro, olha só, Lalite. Olha isso. Que coisa, né? O universo tem isso, né? Bem forte mesmo. E nessa viagem de 19, em que eu fiz a formação lá no Nada Yoga, nos meus intervalos a gente tinha intervalos de aula, né? E nos intervalos eu fazia aulas particular com um professor que tinha essa visão, esse caminho pelo método Iyengar. Então ele apresentava as cadeiras, que durante as aulas a gente não usava nas aulas com todos os alunos da formação. As cadeiras, a curunta, mas o cinto e bloco a gente usou em aulas gerais. Sim. Mas um trabalho mais minucioso no alinhamento eu fazia nesses intervalos. E eu tinha essas aulas particulares praticamente durante todo o mês que eu tive lá. E aí quando eu voltei de lá, eu falei, eu preciso encontrar um professor que conheça isso, que saiba me ajudar a aprofundar nesse alinhamento, porque eu acho que faz toda a diferença. Não é só a diferença física. Eu acho que quando alinha o corpo, alinha a mente. Sim, nós temos os nadis, que são um grupo, levando pelo conceito chinês, seria os meridianos, do qual, conforme a simetria, o ajuste, você redimensiona toda a estrutura energética do corpo. Por isso, a importância de ativar, fazer Mula Bandha ou Dhyana Bandha, ativar os chakras, e por isso a importância de fazer todo esse processo de ajuste, de alinhamento, traz você para um estado interior muito mais profundo. E esse é o caminho para a preparação do corpo, para você poder sentar e fazer 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de meditação, entendeu? Você tem que estar com um corpo bom, o seu corpo tem que ter essa couraça, essa carcaça que a gente tem, ele tem que suportar, ele não pode vocês querer sentar para meditar e ficar concentrado na música ou na fonte que está caindo, no barulhinho gostoso, ou na tigela que está rolando, ou qualquer que seja uma mirdana ou um harmônio que esteja sendo tocado, ou mesmo uma playlist que você coloque para
para fazer um trabalho desse e está sofrendo com o corpo. E está ali na queimação, na sua mente, se distraído, né? Porque essa é a função do corpo, né? É distrair mesmo, ele não quer saber disso. Então, a prática fundamentada dos asanas, com ajuste, com performance, com consciência, é um passo para a meditação. Por isso que a meditação é o 7º princípio dos Yoga Sutras, e não é o primeiro nem o segundo. Senão seria o contrário, né? Então é bem legal isso, sim. Poxa, muito bom. Tem mais? Então, é muito auspicioso isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua viagem à Índia. Então você foi em 2012. Em 2012 a minha viagem para a Índia em 2012 foi assim, ela já teve uma coisa assim, ela foi, você perguntou se em 2016 eu tive a minha iniciação como meu nome de iniciado, mas em 2012 foi um pico muito grande também de espiritualidade, né? E o que me chamou mais atenção foi que no meu voo, né, do meu lado, sentou-se um padre, né? Eu estava indo para a Índia e do meu lado um padre, né? E era um padre indiano, um padre de Kerala, né? E eu, Antônio, professor de yoga, indo para a Índia com o meu carona, o meu amigo de lado, era um padre, só que ele era indiano, e ele era padre numa missão aqui em Curitiba, né? E estava retornando para a Índia. E ele também se chamava Antônio. E falava português? Aí já começou tudo, né? Eu falei, tem alguma coisa aí, né? Que bonito. Em 2012 eu fiz uma jornada sozinho, de 28 dias, só de mochila, só andei de trem e Você só foi fiquei sozinho? Você foi sozinho na sua primeira viagem à Índia? Sozinho, de mochila, andando em vários lugares assim, que olha, saiu muita coisa daqui de dentro também, foi muita coisa boa mesmo, e eu fiquei tão compenetrado que quando eu cheguei, do dia que eu cheguei até o primeiro dia que eu me comuniquei com a minha família aqui, foram 10 dias. Eu fiquei 10 dias sem me comunicar com ninguém, de tão forte que foi o processo de eu chegar na Índia e começar a absorver tudo aquilo. Então eu fiz uma peregrinação, a minha ida na Índia. Eu finalizei ela em Rishikesh, como não podia deixar de ser, e Rishikesh é o berço para mim, não tem jeito, para mim Rishikesh é tudo. Então eu fiz isso, finalizei em Rishikesh os últimos 12 dias, eu tinha uma folga, né? Cheguei com uma folga boa, 12 dias, e eu procurei um estúdio que tivesse a Iyengar Yoga, e encontrei o Brahmacharya Rudra Devi. E com ele eu fiz um intensivo sozinho, eu fazia as aulas com um grupo, né? Das 6h30 da manhã às 9h30, eram 3 horas de aula, e quando terminava a aula, no primeiro dia que terminou a aula, eu fiquei vendo que ele ainda continuava lá, fazendo aula, né? E estava chovendo muito. Estava chovendo muito nesse dia, essa época na Índia é muita chuva, né? E eu fiquei esperando a chuva passar e olhava para fora e olhava para ele e querendo ficar vendo o Brahmacharya fazer a prática, e eu falava, não sei se eu tenho essa autorização para ficar olhando, né? E fiquei meio desconfiado também de que ele podia me mandar embora, né? Mas ele fez o contrário, ele me chamou para dentro do estúdio, falou que eu podia entrar e que eu podia acompanhar ele. Que ele não ia me dar orientação, que ele não ia me orientar, ele não ia me dizer o que eu tinha que fazer. Eu deveria acompanhá-lo. E aí, conforme ele fazia o asana, eu tentava repetir, porque a prática dele era muito forte, muito avançada, mas me fazia muito bem. Eu trabalhava com ele ali depois da minha aula, mais 1h30, 2 horas de prática.
Então eu fazia um 4 período da horas manhã de inteiro. prática, nossa, 4 Sim, horas, 4 horas e meia de prática. sim. Durante Isso, 12 dias eu fiz isso. e isso é Foi muito comum, né? Isso é muito muito comum na comum. Índia, né? Muito comum Eu, isso. eu, na primeira vez que eu estive lá também, eu ia fazer aula num ashram, numa cidade de interior, no estado que fica Puri, e nesse lugar ele só dava aula para estudantes moradores, só para indiano. Ele Sim, sim. aceitou abrir para a gente porque uma pessoa muito importante da cidade, um cantor, que era um dos professores de amigos meus que foram nessa viagem, que eram músicos, pediu para ele. E a aula dele começava às 5h30. Aí ele ficava com a gente, com os estrangeiros, até umas 7. Aí ele mandava a gente embora. Aí ele terminava a nossa aula e continuava com os indianos até 9, 10 Sim. horas. A oportunidade que a gente teve uma vez ou outra de ficar, então vai das 5 às 9 da manhã. São aulas Bastante assim. prática. Se É, você tem estúdios que não, tem estúdios mais assim em Nova Delhi, em Mumbai, que tem aquela grade de aulas, que tem várias aulas, várias turmas, e aí tem uma rotatividade como aqui. Mas sempre os estúdios estão lotados, mas em lugares assim, né, como você falou, cidade mais retirada, ou nesse lugar, Rishikesh, eu tive essa oportunidade, a prática era feita assim, né? Era dessa maneira que conduzia. Então achei bem bacana isso, né? De ter essa oportunidade, né? Foi e, muito bom mesmo. Rishikesh foi o lugar que mais te marcou lá na Índia? Sim, Rishikesh, olha, a segunda vez eu finalizo minha viagem em Rishikesh, eu finalizo a minha viagem sobre a orientação de Rudra Devi, desse Brahmacharya. A segunda vez eu fiz a mesma coisa, entendeu? Eu estava em grupo, mas deu para conciliar, não dessa maneira, mas foi muito bom. Eu pedi autorização para ele, para levar os alunos, quem queriam fazer prática comigo de manhã, e o ashram que a gente fica é perto, então a gente caminhava na beira do Ganges, é uma coisa maravilhosa você sentir a energia do Ganges a 30, 40 quilômetros da nascente dele, e é o que acontece em Rishikesh, você vê aquela coisa, olha, arrepia. Eu falando aqui, eu estou vendo o Ganges aqui na minha frente, entendeu? É uma coisa assim muito gostosa mesmo. O estúdio dele, o fundo do estúdio dele é no alto do Ganges. Então você é como se você estivesse num sobrado, como se você estivesse aqui na Jagati e o Ganges fosse aqui a avenida. Entendeu? É desse jeito. Nossa, é louco. Eu tive essa experiência, eu fiquei também de frente para o Ganges, e eu abria a janela e ficava olhando, assim, era um Sim. negócio maluco. Se bem Lali, que, se bem, deixa eu só dar uma parte aqui. Se bem que o meu estúdio de yoga lá no ashram, eu digo às vezes para as pessoas, eu falo, olha, a gente está de fundo com a mata, com um pedacinho da Mata Atlântica, e eu falo, olha só, isso aqui é um pedacinho do nosso Ganges, a nossa Mata Atlântica é um pedacinho do nosso Ganges aqui no ashram. sim. Fala aí. E assim, só complementando isso, e eu acho que o bonito do yoga é a gente ter isso dentro da nossa mente, a gente ter esse lugar de paz, a gente ter esse lugar de bem-estar, independente das circunstâncias exteriores. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu aprendi com o yoga, que faz a diferença na minha vida. É procurar ter essa mente, esse tipo de mente com contentamento. Então, esse Ganges é uma experiência gostosa de contar, é gostoso de lembrar, mas esse estado, é importante que ele esteja presente no quintal da tua casa, dentro do teu quarto, né, onde você estiver, a gente conseguir trazer isso. Eu acho que isso é bonito do yoga. Só que a gente está super terminando, Lalite, eu não vou te dar muito tempo, eu só queria que você fizesse algum convite né, nesses últimos minutinhos que a gente tem, se você tem algum convite, se você tem alguma dica, alguma orientação para nos dar. Eu vou dizer Né, para você o seguinte, Marisa. Para a gente experimentar esses tipos de mente cada vez mais. Marisa, o primeiro convite que eu vou fazer me ocorreu agora, nesse exato momento. Eu estou te convidando, Marisa, a toda semana nós fazermos uma live sobre exatamente isso. Conversas do yoga.
Pronto. Adorei. A gente vai começar um programa, então, de bate-papo do yoga. Pronto. Muito bom. Marisa, eu estou com um projeto que eu quero entrar. Você já sabe disso. Nós estamos em andamento com ele. Eu quero fazer um intensivo, provavelmente no próximo fim de semana, se der tudo certo. Um intensivo de pelo menos 5 horas de prática, né? E vai ser isso, vai ser uma revisão desses processos pedagógicos, né? Se não der para ser dia 28, no próximo, né? O segundo convite que eu vou lançar aqui, nós vamos ter o primeiro retiro online da região, da qual você vai fazer parte também. Então, nós estamos lançando, estamos trabalhando em cima disso. Provavelmente, esse retiro vai acontecer dia 18 de julho, né? A gente está focando para isso. Vamos direcionar tudo isso. Vai ser um retiro de um dia só, aonde vai ter meditação, pranayama, asanas, culinária védica, remedinhos védicos, yoga nidra, yoga terapia hormonal e vamos finalizar com uma dança ainda, né? Vamos finalizar com um rave indiano. Rave em casa. Tudo isso em casa. Então, pessoal que está aí nos vendo, acompanhem a página da Marisa, acompanhem a página Jagati, acompanhem o canal nosso, que nós estamos trazendo isso para vocês. Um trabalho com muita responsabilidade, um trabalho muito autêntico, que nós estamos trazendo para vocês. Então, esse é o meu convite para vocês. E, enfim, essas são minhas considerações. Estou muito, muito satisfeito, muito feliz mesmo de termos essa oportunidade, e por isso que o meu primeiro convite, realmente, nós vamos ter que dar conta disso agora, hein? Toda semana fazer uma live sobre yoga. Maravilha. Fiquei até pensando da gente fazer uma prática, hein, Lalite? Que tal? Pode ser. Você pode abrir a tela comigo que eu não vou estar fumando. Opa! Prometo. Tá certo, Marisa. Lalite, então a gente já está chegando nos minutos finais. Eu queria te agradecer demais por tudo, por ser meu professor, por ser essa pessoa incrível que você é e estar compartilhando seus conhecimentos com a gente. Obrigada por ter vindo. Agradecer as pessoas que vieram também. Gratidão. Namastê. Hare Krishna. Namastê. Namastê. Tchau para todos. Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Namastê. Tchau.